Não sou apenas servo, meu amigo me tornei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Amém. Irmãos, poder sentar. Pastor Simão Wagner nos conduz uma oração de adoração e de gratidão ao nosso Deus. Santo Deus, obrigado, Senhor Deus, por muitas vezes que o Senhor tem nos dado, Senhor, através do teu filho amado Jesus. Posso responsabilizar por nós, Senhor Deus, em dar aquilo que merecemos, Senhor Deus, a tua graça, a salvação eterna, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por cada um de nós. Oro por aqueles que estão enfermos, Senhor Deus. Peço ao Senhor que os visite, Senhor. Tenha calma, Senhor, no coração daqueles que estão aflitos, Senhor Deus. Traga a paz, Senhor Deus. Traga a saúde deles, Senhor. Nosso Deus, te agradeço, Senhor, por estar cuidando de cada um de nós que somos teus servos, Senhor. Nos ajude, teu Espírito, Senhor Deus. Por favor, nos ajude a permanecer firmes e fiéis, Senhor, no caminho de ti. Ó Pai querido, obrigado por tudo, Senhor. Pelas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor Deus. Obrigado pelos trabalhos, Senhor Deus, que o Senhor tem nos ajudado também aqui, Senhor. Ó Pai querido, tudo que fizemos, Senhor Deus, com a glória do teu nome, Pai querido. Continua conosco, Santo Deus. Assim nos orientando, Senhor Deus, a levar a tua palavra às pessoas necessitadas. As calculamos, Senhor Deus. Vamos por ti, Senhor Deus. E assim, os teus servos, Senhor Deus, das quais foram afastados, tu possas trazer assim de volta, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado oportunidades maravilhosas, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ter e estar sempre cuidando de nós, Senhor. Sempre que precisamos de novo contigo, Senhor, está ali, Senhor Deus, de braços abertos para nos acudir, Senhor. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Obrigado também, Senhor Deus, pelo Espírito Santo, o Senhor tem deixado aqui conosco, Senhor Deus, para nos ensinar, nos instruir e nos orientar, Senhor Deus, nos caminhos desta jornada, Senhor. Continue conosco, Senhor Deus. Ajude a ficarmos firmes, Senhor Deus, na tua espera, Senhor. Louvado seja Deus. Em nome do teu filho amado Jesus, que te agradeço. Amém. 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 Meus irmãos, vamos estudar essa noite, na primeira palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19, nós vamos ler somente o versículo 15 e 16. Creio que alguns irmãos lembram quando eu falei sobre a mulher de Ló, né, e como que Cristo usou ela como exemplo de uma pessoa que se perdeu. Hoje nós vamos ver o exemplo do marido dela, que é Ló. Gênesis 19, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereçais no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Amém? Como, porém, se demorasse, né? Ló se demorou, e os anjos tiveram que apanhar ele pela mão para tirar ele da cidade e também não ser destruído com todos aquele povo de Sodoma e Gomorra. Vamos orar ao Senhor e rogar a sua graça? Pai amado, nós te bendizemos, Senhor, por essa noite maravilhosa.
pelo privilégio de mais uma vez aqui unidos, ó Pai, juntos, podermos aprender do Senhor e da Sua palavra, entoar cânticos a Ti. Pai amado, nossa alma deseja do Senhor aprender mais e mais. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza nessa noite. Não permita que as distrações, as preocupações, tire a nossa atenção, Pai, da Tua palavra. Fale conosco, Pai, para que possamos sair daqui edificados, com a esperança de que o Senhor está conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. A gente viu no estudo passado, no capítulo 8 do livro, a gente finalizou em 3 tópicos, o testemunho que Deus deu de Moisés. A gente viu isso lá em Hebreus 11, 26, de como que ele é um modelo de homem de piedade e de como que Deus deu graça a ele por meio da sua fé para, diante de tudo aquilo que foi posto diante dele, que conseguisse permanecer fiel ao Senhor até o último dia da sua vida. Existem exemplos nas Escrituras que são para a nossa edificação, que Deus usa como didática, para que nós olhamos e aprendamos no exemplo, na prática, como de fato devemos viver a fé, como de fato devemos conduzir a nossa vida diante de Deus. Há exemplos que para nós são aqueles que se perderam, como a mulher de Ló, que não teve salvação, mas também aqueles que foram salvos, mas que passaram por situações como aqui, semelhante à de Ló, que vamos ver hoje. É interessante, irmãos, que as Sagradas Escrituras, elas foram escritas para o nosso ensino, para o ensino da igreja. E ela contém tanto sinais de alerta, como também de modelos para nós, na qual devemos seguir, imitar, e também modelos na qual nós devemos rejeitar. E alguns cristãos perguntam por que pessoas assim são tão privilegiadas como foi a mulher de Ló, por exemplo. Por que uma mulher como aquela, que teve todos aqueles privilégios, não conseguiu ser salva? E a gente viu que ter privilégios religiosos não faz com que nós nos tornamos salvos. Não é evidência de que o céu está ganho, e não é evidência também que o nosso nome está escrito aos céus. A mulher de Ló, ela estava com uma família que, diante de todo o caos da idolatria no período de Abrão, somente a família de Abraão servia ao Deus verdadeiro, o Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Não existe nenhuma outra família na terra a qual Deus escolhera para ter como seus servos, como seu filho, senão Abraão, bem como toda a sua família. A mulher de Ló estava inserida nesse contexto. Então ela viu o culto na qual Abraão fez, o modo como Deus falava com Abraão, o holocausto, o sacrifício que ele queimava, ela esteve ali presente, talvez participou das orações que eles faziam, mas no fim ela não foi salva. Então, a primeira coisa que aprendemos é que ter privilégios religiosos não nos torna salvos. Ter cargo, ter qualquer outra coisa e se apoiar nisso como algo para a nossa salvação, nós devemos entender que privilégios, posições, sejam elas eclesiásticas ou qualquer outra do corpo de Cristo, não torna ninguém salvo. É interessante que existem 2 modelos de pessoas no corpo de Cristo. Tem aquelas pessoas que amam o Senhor, que procuram viver para a glória do Senhor, mas sofrem uma igreja que não prioriza a pregação fiel da palavra de Deus, que não prioriza uma verdadeira adoração, que não prioriza uma vivência bíblica. E já tem outro tipo de pessoa no corpo de Cristo. Tem os outros que, pelo contrário, congregam numa igreja bíblica, tem pastores bíblicos que amam a verdade, que pregam a verdade, mas seus corações estão ainda no mundo, escravos de muitos desejos, e facilmente são seduzidos pelo pecado. E essa era a situação de Ló. Ló convivia com homens piedosos, como seu próprio tio Abraão. Mas Ló parece que, como o texto diz no versículo 16, Ló, porém, o que? Se demorava. Ló se demorou na situação a qual ele estava inserido, de juízo, na qual Deus já havia mandado o anjo para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e ele ainda estava se demorando. É interessante, irmãos, que se nós fôssemos ler a situação de Ló somente aqui em Gênesis, nós nunca iríamos dizer que esse homem foi um homem salvo. Nunca. Se você for ler só o que está relatado no Antigo Testamento sobre Ló,
você diria assim: tem como esse homem ser salvo. Vejamos o contexto do que aconteceu. Tanto Abraão quanto Ló, que eram seus sobrinhos, se tornaram muito ricos, rico mesmo, a ponto de ter muito gado, camelo, jumentos, ao ponto de seus pastores, aqueles que prestavam serviço para ele, brigarem entre si, por causa da tamanha prosperidade de uns para com os outros. E Abraão, sem cretença e sem dificuldade nenhuma, disse: se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, e se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E eles estavam próximos a Sodoma, que era uma terra de uma pastagem maravilhosa, a ponto de que Ló olha para lá e diz: não, eu vou para ali, porque ali, diz a Bíblia que era bonito, era bom para se criar gado por causa da pastagem também, e a terra era frutífera para dar fruto. E Ló seguiu, pela vista, aquela situação, e Abraão permaneceu no seu caminho. Só que havia um porém. A cidade de Sodoma e Gomorra era tomada pelo paganismo, pela promiscuidade, pela imoralidade sexual, pelo homossexualismo, por tudo aquilo que Deus odeia. Todo ato de relação sexual ilícita, o pessoal aí de Sodoma e Gomorra cometia. A ponto de os anjos, quando vieram dizer acerca do juízo de Deus contra aquelas duas cidades, eles desejaram fazer sexo com aqueles anjos, pedindo a que Ló tirasse eles da casa. Interessante que a Bíblia faz questão de dizer, depois se vocês forem ler o capítulo inteiro, 19, que do maior ao menor, não eram só os mais velhos. Você percebe que a promiscuidade era tão grande que até as crianças viviam da mesma forma. Se os pais vivem, consoantemente, voluntariamente também os seus filhos viverão, acharão normal viver dessa forma. Então a Bíblia diz que do grande ao pequeno queria que ele tirasse os anjos de fora, para eles abusarem dos anjos sexualmente, a ponto de o próprio Ló falar: eu tenho aqui 2 filhas virgens, e eu poderia dar a vocês. Ele: não, nós queremos um homem que está aí dentro. Então é nesse contexto aqui que nós estamos, de um homem que, se nós lêssemos somente aqui no Antigo Testamento acerca do que está escrito sobre ele, nós diríamos: tem condição do homem desse ser salvo, viver entre essas pessoas, dar a própria filha dele para eles abusarem e usarem sexualmente, e ainda se demorar quando Deus manda eles saírem de um lugar como esse que acabaram de Deus dizer que ia ser destruído. Não tem condição. Se fosse eu, a gente batia a perna logo. Mas essa foi a situação de Ló. Mas quando lemos no Novo Testamento, graças a Deus temos esse texto de 2 Pedro 2, do versículo 6 a 9, que nos relata que ele foi um homem justo. E Pedro vai dizer, vamos ler lá 2 de Pedro 2, 6 a 9, o porquê que Ló era justo. Versículo 6 a 9. Diz assim. Se alguém encontrou, pode ler. Primeiro? Pode ler, se alguém encontrou, pode ler. Primeiro? 2 de Pedro, capítulo 2, do versículo 5 a 9. Reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as na ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver diariamente. Ele livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quanto habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles, Então aqui Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mostra algumas marcas da graça de Deus verdadeira habitadas em Ló. Então de fato ele foi um homem justo. Por esse relato então, nós cremos que ele foi sim um crente verdadeiro, que ele foi uma pessoa convertida, que ele foi de fato um filho de Deus e que foi salvo mediante o que o texto nos diz. Uma dessas evidências da graça de Deus é que ele vivia em um lugar iníquo, completamente abominável diante do Senhor, que era contrário ao próprio caráter de Deus, que ele via, que ele ouvia
a maldade dos moradores daquele lugar e também não se tornou assim rico como eles. Outra evidência é que a sua alma era atormentada cada dia por causa das obras iníquas daqueles homens. O senso do pecado, a presença do pecado nele, ele perceber a prática da promiscuidade, da imoralidade sexual diante dos seus olhos, e ele dizer, e não se contaminar com aquilo, e permanecer justo diante de Deus. Assim como o próprio salmista diz, também relacionado a isso, a ver a maldade e perceber como que é contrário a Deus e seu caráter, no Salmo 119, versículo 158, onde ele diz, vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. No versículo 136 também ele diz, torrentes de água saem e nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua palavra. Ele se sentiu incomodado com a prática, a vivência, e por estar no meio daqueles iníquos que desprezavam a Deus e que se entregavam à imoralidade do seu coração. Então assim era Ló, um homem justo, íntegro, um homem selado e identificado como um herdeiro do céu pelo próprio Espírito Santo do Senhor. Mas antes de continuar aqui, nós devemos lembrar que o cristão ele pode muitas vezes falhar. Muitas vezes o crente ele manifestará vários defeitos. Muitos irão fraquejar, muitos irão cair. Contudo, eles nunca deixarão de ser filhos verdadeiros de Deus. Nós não devemos assim desvalorizar a graça por estar acompanhada às vezes de uma corrupção. Muitas vezes nós não fazemos um pré-julgamento de determinadas pessoas, não tem condição daquele indivíduo ser crente, daquela pessoa ser crente, E às vezes com o tempo a gente percebe que com a graça do Senhor, ao auxílio do Espírito Santo, aquele indivíduo passa assim a de fato demonstrar pelas marcas da graça que foram impressas no seu coração de que ele é um filho de Deus. Às vezes nós facilmente desprezamos, Não, fulano está assim, está desse jeito. Será que ele realmente é um crente? Será que ele é um cristão? Nós devemos entender que todos nós estamos sujeitos ao fracasso, à queda. Paulo disse que aquele que está em pé, cuide que não caia. Então é interessante aqui mantermos a nossa mente em Ló e saber que ele era um filho de Deus, apesar do seu contexto em que vivia, das práticas a qual ele via, mas permaneceu justo e sofria diante daquele povo iníquo. Mas o que o texto nos diz sobre Ló, ou sobre o seu comportamento? Que é algo bem interessante que vamos frisar aqui nessa noite, acerca do comportamento de Ló. A primeira coisa que sabemos que o texto nos diz que ele era um filho de Deus, de que ele foi salvo. Mas nós iremos aprender, trazendo para o lado da santidade, acerca do seu comportamento, principalmente no versículo 16 que lemos, onde ele diz que ele se demorou, ele se demorava para sair, para se aprontar, para sair daquela cidade. Logo conhecia a terrível condição da cidade onde ele morava. O clamor de suas abominações aumentaram, chegando na narina de Deus a presença do Senhor, ao ponto dele destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Ló sabia do terrível julgamento de Deus que viria sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, dos anjos que haviam dito claramente a ele acerca desse juízo, de que ele deveria sair o mais rápido possível daquela cidade e não olhar para trás, tendo isso como um mandamento de Deus. Mesmo assim, Ló estava se demorando. Ló sabia que Deus mantinha a sua palavra e que ele iria cumprir a sua palavra, de que aquela palavra que ele trouxera por meio dos anjos, ele iria cumprir. Ele sabia muito bem, porque ele caminhou com Abraão, seu tio, de que todas as promessas que ele havia feito a Abraão, ele havia prometido e cumprido também. Então, meditando nesse texto, em especial também, eu lembro do atentado de 2001 das Torres Gêmeas, que os irmãos vão lembrar também muito bem, e ficou marcado na história não só dos Estados Unidos, mas do mundo, pelaquela catástrofe que aconteceu, um atentado terrorista que derrubou aquelas duas Torres Gêmeas. E eu estava estudando sobre esse atentado, irmãos, e há relatos, em especial de um pastor, Carter Collum, um pastor na igreja da Times Square, lá nos Estados Unidos, que é próximo de onde aconteceu o atentado. Ele disse que os policiais, os bombeiros que estavam ali próximo, gritavam: corram pela vida de vocês,
corram pela alma de vocês. Eu suplico a vocês que corram, saiam daqui o mais rápido que vocês puderem, saiam, livre a vida de vocês, porque de fato ainda estava desmoronando mais ainda, né? Porque com a queda daquele, outros prédios também ao seu derredor começaram a cair. É interessante que esse mesmo relato, essa mesma coisa que aconteceu em 2001 acerca das Torres Gêmeas, retrata muito bem a situação de muitos crentes em relação ao perigo espiritual em que vivem, onde muitos são exortados acerca do perigo, em especial da sua vida espiritual e da eternidade que está diante de nós. E os pregadores, pastores, missionários têm pregado: salvai-vos, assim como os anjos diziam para Ló, corra pela tua vida, salva-te, não olhe para trás. É como se os prédios estivessem caindo, né? E é literalmente isso a concepção de alguém que entendeu o Evangelho e que tem essa ideia da eternidade, daqueles que morrerão sem Cristo, perecerão para todo sempre. É ver o buraco, né, a perdição eterna, e gritarmos para aqueles que estão caminhando para esse caminho e dizer: cuida pela tua vida, salva a ti mesmo. Porque muitas pessoas, em especial aqueles que são privilegiados, por serem expostos pela palavra fiel do Senhor, apesar de simples, mas fiel, que permanecem no sono espiritual. E muitos deles não conseguem conceber a realidade dessas verdades eternas. Parece que o seu coração é tão frio, tão inerte, que não é mais tocado quando fala-se de eternidade. Vocês perceberam que muitas pessoas, quando nós também, quando passamos muito tempo, quando somos expostos pelas verdades do Senhor, parece que aquele temor primário vai se perdendo. Por isso que quando fala-se do inferno, do julgamento, né, do juízo de Deus que está por vir sobre esse mundo, as pessoas ouvem, né, e muitas delas não há mudança de vida. Elas continuam a mesma vivência, a mesma vida. É como se o prédio estivesse caindo e a pessoa estivesse tomando milkshake lá de baixo, estivesse tomando chopp geladinho, né? Estivesse fazendo compras e o prédio caindo. Então a situação espiritual de muitas pessoas hoje é essa. É um tempo escasso de graça, onde muitas pessoas, não por falta de palavra, mas pessoas que estão espiritualmente inertes quanto às verdades de Deus, que elas não têm mais sensibilidade quanto à sua eternidade. Perdeu-se o senso, irmão, do que é eterno. Perdeu-se o senso da eternidade. As pessoas querem o aqui e agora. Eu não quero saber se eu vou me endividar e se eu vou perder meu pai, minha mãe. Não, eu quero é aqui e agora. Não quero saber se eu vou quebrar a cara lá na frente. Eu quero desgastar e aproveitar a vida agora. E tristemente, essa é a condição de muitos que se demoram também nessa condição espiritual, onde semana após semana nós somos expostos à palavra de Deus, mas às vezes não há mudança, não há progresso, não há uma desenvoltura quanto à fé. Parece que os afetos fazem esfriar mais ainda. E eu acho uma frase muito dura e que dói muito, a frase de Richard Baxter, que ele diz que muitas verdades das quais nós ouvimos durante a nossa vida, para muitas pessoas, só fará com que o caminho do inferno se torne mais claro para elas. Elas serão expostas ao Evangelho, semana após semana, mas continuarão brincando com Deus, continuarão se demorando também como Ló. Então essa é a situação de muitos. Então corra, meu irmão, do Evangelho que fala de prosperidade e riqueza. Corra de uma vida que te conduza à perdição, de amizades que façam com que você saia de entre o povo de Deus. Muitas pessoas dizem: irmão Mateus, eu não consigo ser influenciado pelas más companhias. Eu sei me portar muito bem, eu consigo ficar entre os ímpios. Amém, meu irmão. Graças a Deus por isso. E Deus nos chamou para isso mesmo, para sermos luz do mundo. Mas tem crentes que eles não conseguem ver o perigo do que é algumas companhias, e eles são influenciados facilmente. Dos castigos da quais os governadores do primeiro século faziam com alguém que matava uma pessoa, eles o penduravam no madeiro, e o corpo, o cadáver na qual ele matou, um dos juízos era:
colocava amarrado nele. O que acontecia? Aquela pessoa que matou aquele cadáver não ficava podre, não está amarrado aquele cadáver podre. Você percebe que a pessoa que está viva não consegue influenciar alguém que está morto, mas quem está morto influencia o que estava vivo, a ponto de todo o seu corpo ser comido por vermes. Você vê como que assim também são as companhias, facilmente nos tiram da presença de Deus, do propósito na qual temos diante do Senhor. E nós, como os filhos de Deus, a nossa garantia de salvação está em Cristo, sim, mas não devemos demorar como Ló demorou. Devemos ver o perigo iminente, a ira de Deus, a justa ira de Deus, o castigo eterno, e olhar para a nossa condição espiritual e fazer o quê? Buscar socorro em Cristo, correr para o Senhor, correr pela tua vida, pela nossa vida espiritual. O que temos hoje são leques de pregações e de livros, 5 passos para a riqueza, 5 passos para a autossatisfação pessoal, 5 passos para os relacionamentos bem-sucedidos, e assim vai, com a foto estampada dos autores best-seller na capa. Mas poucas pessoas têm recorrido à Bíblia para perceber a situação espiritual do seu coração, para ver a realidade do que era a vida eterna e a perdição eterna que está diante de nós. Nós aprendemos aqui com o comportamento de Ló que ele foi lento quando deveria ter sido rápido, relutante quando ele deveria seguir adiante, e ele foi indiferente quando ele deveria ser interessado pelaquilo que os anjos haviam falado para ele. Irmãos, é interessante que nenhum pastor, nenhum pregador, eu garanto para os irmãos que o meu desejo é pegar alguém que não conhece o Evangelho pela gola da camisa e botar no céu. Esse é o meu desejo, colocar o máximo de pessoas na vida eterna. Mas eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso, só o Espírito Santo é que pode fazer isso. A única coisa que podemos fazer é avisar essas pessoas quanto à sua situação espiritual diante de Deus, que eles são pecadores e de que eles precisam correr para Cristo, que é o único Salvador. É como se fosse uma tempestade aqui, o São Félix fosse totalmente alagado e houvesse somente um morro, na qual um homem estende o braço para aqueles que estão caindo no buraco, e estão sendo levados pela água, pela correnteza. Cristo é esse homem, aquele que estende o braço e aquele que nos salva e nos põe no lugar firme, aquele que nos dá a convicção e a certeza de que nós nele não corremos nenhum perigo. É por isso que Paulo tinha certeza do amor de Deus, a ponto de dizer que nada nesse mundo, nem no céu, nem na terra, debaixo da terra, poderia nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então parece quase inacreditável, irmão, e é espantoso para ser verdade, mas é o que o Espírito Santo escreveu para o nosso ensino, para que nós também não nos demoremos quanto à nossa vida espiritual, para que nós também trazemos à memória aquilo que Deus falou quanto à nossa vida espiritual, a termos cuidado e sermos criteriosos quanto à vinda do Senhor, quanto à nossa alma, quanto à morte, que nós não sabemos quando ela irá vir, qual será o nosso dia. Nós devemos estar alerta quanto a isso. E existe muitos semelhantes a nós, entre o povo do Senhor Jesus Cristo, entre a igreja de Cristo. Existe sim muitos verdadeiros filhos de Deus, que possuem a Cristo, que amam a verdade do Senhor, eles apreciam a pregação sadia, bíblica, ouvem a doutrina do Evangelho, concordam com cada um dos seus ensinamentos, entretanto, todavia não vivem à altura do seu conhecimento e praticam bem menos do que aquilo que conseguem enxergar. Eu, às vezes, pelo próprio conhecimento que a gente adquire por estudar, em especial eu, que sou pago pela igreja para ler a Bíblia. Já pensou o juízo que não é? O senso do que é, a responsabilidade que é. Pago para ler a Bíblia, para orar, para dar testemunho de fato, bem como todos nós. Estamos diante desse Deus, no qual esse conhecimento deve fluir em nossa vida, da consciência para fora. Mas às vezes nós vivemos
né, numa indiferença. Eu vou, né, dando uma vez para a igreja, está tudo bem. Então, privilégios religiosos não nos tornam salvos. Até ter conhecimento bíblico, às vezes, não pode tornar alguém salvo, se não houver uma aplicação do Espírito Santo. E a gente não conseguir enxergar a realidade do nosso coração, nós estaremos perdidos, como todos aqueles que se perderam em Sodoma e Gomorra. Então eles acreditam no céu, mas ainda assim não parecem desejá-lo com muito vigor. Muitos ainda, pelo seu comportamento, parece que tanto faz, né? A igreja, o corpo de Cristo, a vida cristã é aquilo que eu faço no final de semana. Então não há tanta importância para mim, quanto que na verdade deveríamos dar primazia quanto, né, a participação no culto público, quanto à participação das atividades da igreja. Não estou dizendo que você vai ter que estar de terça, quarta, quinta, não. O domingo foi o único dia que Deus ordenou para que nós nos reunimos em Assembleia Solene. Mas não é nós que decidimos, eu vou pela manhã ou vou pela noite. Você está cumprindo a lei de forma imparcial. E a lei de Deus não se cumpre só por metade. Muitas pessoas, eu já fui pela manhã, então já cumpri o mandamento do Senhor. Deus não aceita meia obediência, Ele quer toda a obediência. Deus não quer nós pela metade, Ele quer nós inteiramente, de corpo, alma e espírito. Deus quer todo o nosso ser. Então muitos acreditam no céu, mas que não parecem desejar o céu. Estão tão bem aqui na terra que para mim está bom aqui, né? Já armaram suas tendas aqui. Eles amam o Senhor Jesus, mas o seu trabalho e as suas realizações estão acima da sua vida espiritual. Não consegue ter tempo para ler a Bíblia, para orar, para se dedicar 2, 3 horas ao Senhor, 1 hora. Então muitas às vezes colocam coisas na qual deveria estar abaixo de Deus e tomam o lugar do Senhor em nossas vidas. Irmãos, nós devemos saber que o nosso tempo é muito curto e de que logo nós iremos partir dessa terra. Então nós devemos a cada dia nutrir esse desejo do nosso coração, de ter a presença do Senhor aqui, agora, bem como também para todo o sempre. Eu gosto muito da oração de Jonathan Edwards. Ele sempre orava dizendo: Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Grave, Senhor. Porque facilmente nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos de quem somos. E muitos têm em sua mente, né, a doutrina da perseverança dos santos. E se apoiam nisso e dão ocasião para o pecado. Não, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, eu posso fazer o que eu quero. Essa pessoa não entendeu a doutrina da graça quanto à perseverança do santo. Eu posso viver um período de ignorância, né, 1 ano na igreja e outro ano no mundo, por assim dizer, como alguns fazem. E tem pessoas que creem assim. Mas, de fato, isso não é o que a Bíblia nos ensina. Aquele que foi salvo uma vez, ele será salvo eternamente. Porém, Deus o preservará essa pessoa, fará com que ela nutre uma vida de santidade, que ela cresça de forma gradual na sua presença, apesar da queda, dos deslizes, mas ela permanecerá diante do Senhor, buscando a Ele, amando a sua palavra e colocando-se diante do Senhor para buscar com o coração ensinado. Então muitas pessoas não encontram razão até para lutar contra o pecado, porque já estão tão semelhados com aqui e agora, e por não enxergar a destruição que está por vir, então está tudo bem, né? Deus vai me perdoar, e assim nós vamos colocando pecado sobre pecado em nosso coração. Mas é interessante, irmãos, que nós precisamos trazer à memória essas coisas todas as vezes, porque quando somos alertados pelo Evangelho, nós conseguimos voltar para o Senhor e buscar nele santidade para a nossa vida, buscar nele graça e força para vivermos a fé. Basta nós deixarmos de praticar, de participar em alguns cultos, basta nós deixarmos de ler mais a Bíblia de forma regularmente, deixarmos a oração, que logo logo nosso coração estará frio e seco.
né? E se Deus for nos trouxer, o que vai sair é pó. Então muitos fazem isso por desprezar os meios de graça que Deus nos deu. E se acham que já sabem de tudo, né, pelo tempo, ou pelo conhecimento, e acham que não precisam mais buscar do Senhor. Ah não, já sei disso. Ah não, é fulano, é beltrano, então eu não quero. Será se de fato o nosso coração está no Senhor? E essa realidade eterna está diante de nós, né, como vemos agora? Precisamos, irmãos, assim como aqueles anjos alertaram Ló e a sua família que fugissem daquela destruição e voltassem e saíssem para fora de Sodoma e Gomorra para não morrerem com o juízo de Deus. Nós também devemos alertar aqueles que amamos, aqueles que nós queremos bem, falando acerca da realidade do inferno, do céu, da vida eterna e também da morte eterna. Nossa vida logo irá passar, e só aquilo que for feito para Cristo é o que de fato irá permanecer para todo sempre, todo sempre. Então nós não deixemos que essas realidades se esfriem no nosso coração, e não sejamos demorosos como Ló, mas rápidos, interessados na verdade de Deus, e tenhamos um coração pronto e ensinável para buscar a Deus, um coração humilde para aprender do Senhor, para buscar no Senhor sabedoria e contar sempre com a graça do nosso Deus. Eu não vou nem enumerar aqui as realidades daquilo que é a perdição eterna, porque nós já sabemos do que se trata, o inferno e a perdição eterna. Mas às vezes nós precisamos ser postos nessas coisas para alertar o nosso coração sonolento, a nossa vida espiritual. E às vezes é tão cansativo, né, irmãos? Até para vir na semana. Eu mesmo sou um carro aqui, né? Hoje tive que ir numa fazenda aí com um colega, porque a nossa carne, ela ama essas coisas. Ela ama isso, o conforto. Mas a nossa alma clama pela palavra, pelo alimento espiritual, pelo sustento. Ninguém vive sem pão. Assim também a nossa alma não vive sem a palavra, o pão vivo que desceu do céu, sem Cristo. Sem a água, né, que é o Espírito Santo, que alimenta a nossa alma, que tira a sede da nossa alma e sacia a nossa sede. Não sejamos conhecidos como aqueles que são terrenos demais, que vivem somente pensando no aqui e agora. Aumentando a graduação do currículo é bom, mas não faça com que isso tome lugar do Senhor em sua vida. Somente no trabalho, tirando o tempo da família, o tempo da igreja, o tempo com Deus. Não sejamos como esses, que granjeiam as coisas deste mundo, que tem o seu tesouro aqui e agora. Não. Tenhamos para nós, irmãos, tesouro nos céus, onde a traça, a ferrugem não corrói, e onde ladrões não minam, não roubam, e que permanece para todo sempre. Olhando sempre para a nossa herança, que nos foi dada em Cristo, pela fé. Amém? Que Deus nos ajude, e que, assim como o exemplo de Ló, né, ao se demorar, nós também não tenhamos diante do Senhor uma vida que se demora, né, no cuidar de Deus quanto às Escrituras, quanto à oração, quanto à vivência enquanto irmãos. Algum irmão quer fazer algum comentário? Ou Wagner? É interessante às vezes a gente esquece que a gente não salva ninguém, né? Sim. Às vezes a gente olha para alguém, um filho, um parente da gente, e a gente quer que essa pessoa se converta, a gente quer que essa pessoa seja cristã, né? Aí a gente esquece de olhar para a gente mesmo e dizer: eu não salvo ninguém. Cristo veio salvar mim e veio para salvar ele também. Às vezes a gente quer forçar a barra, mas Nosso único papel é falar do Evangelho, quando oportuno, né? só é isso. Quem vai fazer o trabalho é Deus, né? Todos nós queremos nossos entes queridos no céu, quem que não quer, né? E nós devemos chorar por isso, orar por isso,
mas quem irá fazer a boa obra é o Senhor. Ele que irá fazer com que o Evangelho seja real no coração deles, né? Isso não é impossível, né? Isso é possível para o pior dos pecadores, o pior. Então não vamos colocar uma plaquinha na testa, não, fulano não vai porque ele é terrível demais, não. São esses que às vezes Deus salva, né? Deus resgata e põe em sua presença. Amém? Amém. Vamos orar, agradecer o Senhor, vamos ficar de pé? Lembrando, irmãos, que a família da semana do nosso irmão Magno Formosa. Ore pelos irmãos, né? A irmã pede oração por ela, pelos seus filhos. Pedir também oração por salvação. Ore por eles, para que Deus abençoe aquela família e continue sustentando eles na fé. Vamos orar. Eterno Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, pela palavra do Senhor. A tua palavra é perfeita, nunca volta vazia, Senhor. Obrigado por ter falado comigo, por ter falado conosco nessa noite, Pai. Nós te agradecemos, nos mostrando as realidades eternas, Senhor, e de como, Pai, nosso comportamento deve refletir quanto aquilo que cremos, quanto aquilo que professamos. Não faça com que sejamos somente crentes superficiais, mas que tenhamos uma fé viva, uma fé que ama o Senhor, que sente o Senhor e que vive nesse mundo mal para a glória do Senhor. Abençoe cada querido irmão presente aqui essa noite, Pai, suas vidas, suas famílias. Cada um sabe, Pai, dos problemas e dificuldades que eles têm enfrentado. Nós sabemos que esse mundo é mau, Senhor, e que nós estaremos sujeitos a várias tribulações, sofrimentos, enfermidades, perdas, problemas. Mas dê força ao teu povo, à tua igreja, Pai, dando ânimo, encorajamento, para que eles possam aproveitar a dificuldade, o problema, para refletir a glória do Senhor. Então usa cada irmão aqui presente como o Senhor já tem usado nesse bairro, Pai, para a glória do teu santo nome. Abençoe a família do nosso irmão Mário, sua esposa Rosa, seus filhos, trazendo salvação como eles têm pedido, Senhor. Pai amado, que a tua paz reine naquele lugar, que eles possam desfrutar da vontade do Senhor, Pai, para sempre. Que o Senhor possa os guardar, possa nos livrar de todo o mal. Eu te peço, Senhor, fica conosco nessa noite, leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos o restante de semana abençoado em tua presença.